pessoal, meu nome é Bruno Pires, sou professor no campus IFMG de São João Evangelista. Estamos aqui para apresentar para vocês a aula de matemática básica no curso de florestas, curso técnico de florestas. Nós vamos começar a nossa primeira semana, primeiro módulo, Sistema Métrico Decimal. Então, nós vamos estudar esse primeiro módulo em uma semana. E essa primeira semana nós estaremos estudando medidas de comprimento. Sistema métrico decimal. Então vamos iniciar a nossa aula entendendo o que é medir. Medir significa comparar. Quando a gente faz uma medida, a gente sempre compara. Para medir um determinado comprimento, significa compará-lo com outro tomado como unidade de medida. O que a gente toma como unidade de medida, a gente usa o metro linear como referência. Então, para se obter uma uniformidade, estabeleceu-se um sistema universal de medida, que é o sistema métrico decimal, baseado no metro linear. Antigamente, a gente tinha as medidas do rei como referência. Então, se pegava o pé do rei e tirava a referência do pé do rei para utilizar como referência de medidas. Só que o pé do rei de um país era diferente do pé do rei do outro país. Então, tinham que fazer conversões ao se comercializar algo, ao fazer estudos. Então, ficava complicado isso, então se padronizou-se as unidades de medidas, que é chamado Sistema Internacional de Unidades e Medidas. O Sistema Métrico Decimal. Então nós podemos ver aqui que nós temos as medidas de comprimento baseado como unidade principal no metro. Então metro, decímetro, centímetro, milímetros. Esses são os submúltiplos. E os múltiplos que são o metro, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então o metro é o principal, aqui são os múltiplos e aqui são os submúltiplos. Certo? Nós podemos observar aqui que os submúltiplos a gente está dividindo por 10, sempre dividindo por 10. Então aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 0,1. Aqui eu tenho 0,011 e 0,001 metros. Então, milímetro e metros. Qualquer da unidade é sempre 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior e 10 vezes menor que a unidade imediatamente superior. Então, nós podemos ver aqui, se é 1 metro, 10 decâmetros, 100 hectômetros, 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000, que é 1 quilômetro. O quilo vale 1000, então 1 quilômetro, certo? São os prefixos, então. Deca, hecto e quilo. Deci, cente e mille. Deci de 10, cente de 100, mille de 1000. Então, sistema métrico decimal. Ou, então, eu posso ler como 3 metros e 43 centímetros. Então, assim que a gente faz a leitura. Mudança de unidade ou transformação de unidade. Como eu faço a mudança de unidade? Um exemplo. Transforme 13 decâmetros em metro. Então, decâmetro, eu vou estar multiplicando por quanto? Por 10. Então, 13 decâmetros, 13 vezes 10 é igual a 130 metros, porque eu multipliquei por 10, certo? Um exemplo também para a gente transformar aqui. Transforme 3,4 centímetros em metros. Então, lembre-se que centi é o quê? É 100. Então, nós vamos ver aqui. 3,4, eu andei quantas casas com a vírgula? A vírgula estava aqui, eu andei 1, 2 casas com a vírgula. Então eu tive que colocar um zero aqui, né? Porque aqui eu andei 1, 2, então 1,
duas casas com a vírgula, por quê? Porque eu transformei em cent, cent é 100. Então eu ando duas casas com a vírgula. Então, ou posso também escrever assim, 3,4 vezes 10 a menos 2, porque eu andei duas casas com a vírgula para a esquerda. Para a esquerda, expoente negativo, então menos 2. Um outro exemplo, nós vamos efetuar agora. Uma soma, olha só, 5,2 metros mais 43 centímetros mais 0,4 decâmetros. Então você observa aqui que aqui tem metro, aqui tem centímetro, aqui tem um decâmetro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar tudo para metro. Então eu vou passar tudo para uma unidade. Posso passar para metro, poderia passar todos para decâmetro, para depois somar. Então, ou para centímetro também. Então eu resolvi transformar todos em metros. Então eu peguei, esse aqui já estava em metro, 43 centímetros, transformei em metros, 0,43 metros. Por quê? Cent, lembra da regrinha, uma, duas casas com a vírgula. Decâmetro, 0,4 decâmetro. Então eu andei uma casa com a vírgula para chegar em metro, porque esse aqui eu estava multiplicando por 10. Verdade? Então aqui era dividindo por 100 e aqui multiplicando por 10. Porque esse aqui é um múltiplo. Esse aqui seria um submúltiplo. Então agora eu posso somar os três. 2, 0,43 mais 4. Então 4 mais 5, 9, 0,3, 9,63. Medidas de superfície. Então eu coloquei esse desenho aqui para você entender melhor. Como que eu vou medir uma superfície? Aqui nós podemos ver que a medida dos lados são todos iguais. 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Então a área desse quadrado, ele é 1 metro vezes 1 metro, 1 metro quadrado. Então no sistema métrico decimal, a unidade fundamental para medir superfície é chamada área. E é o metro quadrado, cuja representação é m ao quadrado. Medidas de superfície. Continuando. Como na medida do comprimento, na área também temos os múltiplos e os submúltiplos. Então na área também, como a gente viu lá no comprimento, também nós temos os múltiplos e os submúltiplos, que começa pelo metro quadrado como referência, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Então, continuando, a gente vai observar que qualquer unidade é sempre 100 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Então, agora, lá a gente multiplicava por 10, quando a gente estava fazendo aqueles exemplos. Agora, como medidas de superfície, a gente multiplica por 100. Por quê? Porque é ao quadrado. Então, 10 ao quadrado, 100. Então, por isso a gente multiplica sempre por 100. Então, de metro quadrado para decímetro ao quadrado, eu vou dividindo por 100, vou dividindo por 100, e aqui eu vou multiplicando por 100. Então, aqui nós podemos ver aqui, ó, que é 100 vezes maior, 100 vezes 100, 10.000 e 100 vezes 1.000. Vamos lá. Então, exemplo 1. Transforme 4 hectômetros quadrados para metro quadrado. Então, ó, nós temos 4 hectômetros quadrados. Então, ó, para 1 metro quadrado, eu vou multiplicar por 10.000. Certo? Então, dá 40.000. Ou seja, 4 vezes 10 elevado a 4, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. Transforme 161,45 centímetros quadrados para decâmetro quadrado. Então, 161,45 centímetros quadrados, então vai ser o quê? 0,000. Olha só quantas casas nós temos depois da vírgula. A vírgula estava aqui, ó. Então nós andamos quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Quando nós falamos, é 100 vezes 100 vezes 100.
Então, nós temos aqui, ó, centímetro para metro quadrado, para decâmetro, então 100 vezes 100 vezes 100.